Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão do dia. E hoje, grau de sensibilidade. Então, nós precisamos de uma sensibilidade para perceber o que acontece no nosso íntimo e acontece com outras pessoas. Mas vivemos presos a algumas regras, gerada pelo preconceito. Que coisas exteriores vão mudar a nossa maneira de ser e vão nos educar moralmente. Então, o que acontece nas religiões? Você vai frequentar determinada religião, você tem que ter um tipo de vestimenta. As mulheres têm que se vestir de um jeito, porque não pode se expor, não pode cortar o cabelo, tem que ir sempre bem vestido. Então, você está se educando moralmente. Você está fazendo aquilo e não vai ter nada que vai desviar os seus sentimentos por esse regulamento colocado, essa imposição na sua individualidade. Você não pode ver televisão, porque televisão é coisa ruim. Mas você vai numa loja, você vai na casa de um amigo e você senta e vê televisão. Como se aquilo vai resolver o seu problema, a sua imoralidade. Não. O que vai resolver a imoralidade é justamente a autoeducação. É aprender a conviver com as coisas. Como disse Paulo. Por que eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que eu não quero? Porque estamos sujeitos à convivência das coisas mundanas para a nossa educação. A partir do momento que eu fujo disso, eu não consigo me educar. Por quê? Como que eu vou viver uma experiência sem tê-la? E vou ter o benefício dessa experiência sem vivenciar? Não vou. Então, sexo só depois de estar casado. Isso gera alguma educação moral? Não. Não gera nada. Você vai fazer algo forçado, mas vai o quê? Fazer de uma forma escondida. E vai ter uma insatisfação interior em relação a essas coisas colocadas. É a mesma coisa você viver de rituais, que os rituais vai mudar o seu comportamento, vai te levar moralmente. Não. O que vai te levar moralmente é como diz Jesus. Deixa morrer o homem velho para nascer o homem novo. O homem fraterno. Vamos desconstruir aquele ser orgulhoso e egoísta para nascer o ser fraterno. E nós vamos construir isso como? Vivendo as experiências que estamos aqui para viver. Não ter vergonha dos nossos sentimentos, das aptidões que está dentro do nosso coração, para que nós possamos ver e se corrigir. Buscar entender as leis universais, a lei de Deus, para viver dentro dela. Se educando a viver dentro da lei. Agora, se eu bloqueio os mecanismos que a vida me oferece, eu vou ser um hipócrita. Porque o meu sentimento é fazer. Mas eu não posso fazer porque existe um regulamento que me impede disso. Jesus disse: basta você pensar, você já pecou. Se eu estou pensando, eu já estou em pecado. Então, a minha aparência não quer dizer nada. Como eu estou me vestindo, como eu estou me comportando dentro daquela situação, não quer dizer nada. Não adianta eu me vestir bem, não adianta eu viver de rituais, se eu não me educar, se eu não conhecer a lei do amor. Se eu não entender
o que é amar uns aos outros se eu não entender o que é amar os vossos inimigos? Se eu não entender o que é, se alguém te bater numa face, dê a outra. A outra face do sentimento. Também não vou entender nada. Se eu não for buscar o conhecimento para que eu entenda, para que haja uma razão interior para que eu faça as mudanças. Em mim mesmo. Eu tenho que me expor dessa forma. Eu tenho que estar exposto todas as coisas do mundo. Jesus andava no meio de quem? De prostitutas, ladrões, de tudo quanto é tipo de gente. E não se contaminava. Por quê? Conhecia a lei do amor. A gente se contamina. E para a gente chegar a essa situação, nós vamos ter que viver nas coisas do mundo para aprender a conviver com elas. E não fugindo delas. Não é porque uma mulher deixou de usar mini saia, uma saia curta, um shorts, que ela é uma mulher moralizada. Ou o homem que põe um colarinho branco é uma pessoa moralizada porque está bem vestida. E aquele que não pode comprar aquela roupa, que não tem dinheiro para ter uma boa vestimenta, então ele não pode ir na igreja? Ele não pode frequentar aquela religião? Isso é coisas materiais. Então eu tenho que sofrer, eu tenho os dogmas, que é uma questão dogmática. Você faz isso e não questiona. E não vai resolver. O que vai resolver é o aprendizado. Seguir Jesus é entender Jesus. É saber quem foi Jesus. É ver Jesus vivenciando tudo que ele ensinou. E procurar fazer como tal. Aí sim, como se faz. E aqueles que trabalham a mediunidade, a mesma coisa. Não adianta ficar preso em rituais. Ficar preocupado com fenômenos. E esquecer a transformação interior, que é chamada de reforma íntima. Então não adianta eu me preocupar com mesas girantes, com aquele que dá espetáculos mediúnicos, efeitos físicos, que dá pancada, que faz as coisas pegar fogo. Não adianta nada disso. Não adianta eu ver se eu não me transformar. Eu não vou crescer. Eu vou ficar somente nos fenômenos. Assim como as religiões ficam nos seus regulamentos externos. E também não cresce. Não desenvolve uma sensibilidade para entender os sentimentos. Para entender quando Jesus diz: aonde está o seu coração, está você. Porque é o sentimento, a elevação até Deus. E não os regulamentos, e não os rituais. E não viver de fenômenos. Mas sim do trabalho árduo, da autocorreção, do amor, da caridade. Então, os exemplos estão aí. E todas as formas, para todas as filosofias, todas as religiões, têm grandes trabalhadores. Luther King era evangélico e fez um excelente trabalho. Por quê? Entendeu o que é o evangelho. Pregou o evangelho. Maria Teresa de Calcutá também dessa forma. Numa outra religião. Chico Xavier também fez isso. Na doutrina espírita. Mostrou que eu entendi o evangelho. Eu estou aqui pregando o evangelho. Essas pessoas e tantas outras, e até quem nem era cristão como Gandhi, também entendeu. Então é essa essência
E nós temos que estar sensíveis a ela, para o nosso aprimoramento, o nosso crescimento interior. E não os rituais, regulamentos e fenômenos que nos vai levar a lugar nenhum. Vai simplesmente ficar na mesma situação. Dor, sofrimento, sem saber por quê. Então é isso. Então esse é o recado de hoje. O grau da sensibilidade. Então vamos ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.